Não dava para ver nitidamente o rosto dele, mas ele fez sinal de silêncio para que eu não a chamasse. E eu só disse baixinho: Como que você já tá aqui? E onde fica o banheiro? O feitor. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Essa história aconteceu com uma tia da minha mãe. Ixi, lá, túnel do tempo de novo. Contarei como se fosse ela. Nas férias de junho. Então agora é a tia da mãe dela contando. Nas férias de junho de 1979, mesmo ano do relato anterior. 79. Foi na mesma época, lá, junho. Bom, nas férias de junho de 79, eu tinha 10 anos de idade. A minha mãe queria passar as festas juninas queria passar as festas juninas, acho que visitando os parentes que moravam no sertão da Paraíba. Ela, minha irmã e eu saímos em viagem, então, no final da tarde e chegamos nessa cidade por volta da meia-noite. Nosso destino principal era ficar na casa de uma das irmãs da minha mãe, que morava no sítio bem mais distante. E não chegava carro até lá. Nós fomos para a casa de uma prima que morava na pequena cidade. Chegamos e fomos muito bem recebidos, conforme é típico nas cidades de interior, né? Como era de madrugada, tentamos não fazer barulho, mas não teve jeito. A prima foi logo fazer um café, tinha milho cozido, canjica, pamonha e queijo. E depois um longo papo para contar da vida dos parentes que há muito tempo a minha mãe não via. A casa era grande e antiga. Tinha uma grande sala e uns 5 quartos que não tinham portas, só cortinas. Um enorme corredor e no final a cozinha, que tinha uma mesa grande, um tripé cheio de panelas penduradas, potes de barro e um fogão a lenha. Estávamos todos sentados conversando e comendo. Eu, vez por outra, olhava para o corredor e sentia arrepios. Após algum tempo, começaram as acomodações. As camas todas estavam ocupadas, exceto uma que ficava no quartinho bem próximo à cozinha. E minha mãe disse: eu durmo em qualquer lugar, pode tirar a rede, as meninas podem dormir na cama. Aí eu percebi que a dona da casa olhou para uma das filhas e disse: aquela cama é dura, o quarto é úmido, não prefere que arme mais redes? Aí minha mãe foi logo dizendo: tem nada não, minhas meninas não tem besteira não. Estão caindo de sono, a cama dá para elas duas sim. Ixi, vai dormir na cama mesmo. Bem, minha mãe foi dormir perto da sala, a minha irmã fez birra e acabou indo dormir perto da minha mãe. E eu achei ótimo, pois eu tinha a cama só para mim. Eu nunca havia visto um colchão de capim. O cheiro era estranho, mas estava bem forrado. Mesmo cansada, eu não conseguia relaxar. Olhei em volta, vi umas celas penduradas, umas cordas e uns potes com milho seco e outras coisas mais. De repente, tudo ficou em silêncio e escuro. Só dava para ver um clarão do poste da rua. Quando fechei os olhos, me bateu uma vontade de fazer xixi. Bem naquelas horas, né? Aí eu fui para a sala chamar minha mãe. Passando no corredor, eu vi como se fosse um garoto balançando uma das redes que estava no quarto vizinho. No quarto vizinho mais à frente, já passando por mais 2 quartos. Eu vi como se fosse um garoto balançando uma das redes que estava no quarto vizinho. Mais à frente, já passando por mais 2 quartos, o garoto já estava segurando a rede que a minha mãe dormia. Não dava para ver nitidamente o rosto dele, mas ele fez sinal de silêncio para que eu não a chamasse. E eu só disse baixinho: Como que você já tá aqui? E onde fica o banheiro? Ele não falou nada, apenas apontou como se fosse para o quintal. Novamente eu quis chamar minha mãe, que já dormia profundamente, e ele pegou meu braço com a mão muito fria e apertou forte e disse cochichando: Deixa dormir. Meio que desesperada,
meio que desesperada, me segurando, eu falei: eu tenho medo de ir lá fora sozinha. Ele apenas se virou e foi andando em direção à cozinha. Eu vi que ele aumentava de tamanho. A cada passo que ele dava, ele aumentava de tamanho. Eu achei que era devido àquela penumbra, né? Mas ele ficou muito esticado e até meio corcunda, e com braços longos. Eu não parava de olhar aquilo, fiquei paralisada e só senti o xixi descendo. Foi quando minha mãe pulou da rede e disse: "Que foi, menina?" E eu só consegui falar: "Eu tô com medo dele." E minha mãe: "Mas medo dele quem?" E eu só apontava para o corredor. Nisso a prima levantou, viu que eu havia molhado o chão e disse: "O que você viu?" Aí eu contei tudo. Todos ouviram sem questionar. Como todos não conseguiam mais dormir, ficamos na cozinha vendo o dia nascer. A sogra da prima que morava com ela disse assim: "Você viu o feitor? Dizem que ele morou nessa casa. Era um homem que se casou com uma moça que a família escolheu. Ele não tinha sentimentos nenhum por ela. Casou praticamente forçado, porque a moça já tinha passado da idade de arrumar pretendentes e estava encalhada. Os pais fizeram um acordo entre eles e arrumaram o casório. O pai da moça tinha essa casa que já tinha sido da família e deu para eles como presente de casamento. O feitor, como era chamado, era um rapaz que não tinha o juízo meio certo, não, mas era tranquilo. Recebeu esse apelido porque ele fazia tudo o que mandavam, sem reclamar. Eles casaram-se e foram morar na casa. E na primeira semana de casado, ele a matou. Não sabe como, e ficou por muito tempo com o corpo dela na casa, em uma rede, até que o irmão dela, sentindo a ausência, foi visitá-los. Quando chegou lá, viu ele balançando a rede como se estivesse ninando uma criança. Quando viu o cunhado desesperado, o feitor saiu calmamente, entrou no pequeno quarto onde antes era só para guardar as coisas, pegou uma corda e tirou a própria vida. Após o ocorrido, a família largou tudo de lado. A casa ficou abandonada por muito tempo, até que o meu marido fez uma troca com um dos herdeiros. Mudamos umas coisinhas, o padre benzeu, e mesmo assim nós já ouvimos choro de mulher aqui. Já ouvimos muitas vezes também, mas ele não faz nada, não. Não, só matou a mulher e não faz nada, só fica aí crescendo. Gente do céu. Nossa, eu não vi a hora de sair daquela casa. Eu não entendo porque ele apareceu para mim. Fiquei assombrada por muito tempo. E esse foi o relato, Ana. Um beijo para você, obrigada. Então, era um rapaz realmente que não era certo do juízo. Chamavam ele de feitor porque ele fazia tudo o que mandavam. Ou seja, ele não gostava da moça, mas mandaram casar, ele casou. Mandar fazer tal coisa. Você viu que a menina falou que tinha medo, sei lá, ele estava indo com ela. Então ele fazia as coisas ali, mas e sei lá, não gostava da moça, sei lá o que passa na cabeça, ele aí você vê como não era certo mesmo, né? Tinha um problema sério ali, porque ele fez o que fez com a moça, manteve o corpo ninando, e sei lá, se tocou do que fez, mas ao mesmo tempo, e aí a hora que talvez tenha se tocado para não ser pego, né? Foi lá e tirou a vida. E aí ele tava ninando a mulher, ele fica ninando as redes como se fosse a esposa que ele matou. Ai, gente, mas depois nunca mais. Não, eles veem, ele tá lá ainda. Não faz nada, mas tem que. Tá lá ainda não, isso daí foi em 79, ok? Então não sei mais dessa casa, dessa. Mas hein? Foi querer passar a festa junina nos parentes, acabou vendo uma assombração aí. E ele crescia. Por que essas assombrações crescem? Tem várias, a gente até contou esses dias aí, né? Ele aparecia como um menino, algo baixo, e depois ele foi crescendo e ficando disforme. Quem souber, me diz aí.
Se você curte mistério, ufologia e quer usar algo realmente diferente, dá uma olhada nessa camiseta exclusiva ETs na Lua. Ela é produzida com tecido confortável, ideal para o dia a dia. A estampa tem excelente definição, com detalhes que chamam a atenção tanto de perto quanto de longe. Mas o grande diferencial aparece quando as luzes se apagam, a arte possui efeito que brilha no escuro, criando um visual surpreendente e cheio de personalidade. É a escolha perfeita para quem gosta de se destacar. Além de estilosa, ela une conforto, qualidade e uma estampa exclusiva que você dificilmente vai encontrar por aí. Garanta já a sua camiseta ETs na Lua e leve para casa uma peça que continua impressionando, até quando o mundo fica no escuro. Agora, o Reverso Assombrado tem uma área de membros. E é lá que estão os cortes proibidos, relatos sem censura mais profundos e mais perturbadores, se você quer ir além. Clique em Seja Membro e venha fazer parte da Sociedade Reversa. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.